Continuando, pessoal, vamos falar especificamente agora a respeito do abastecimento de água. Bom, a água é elemento essencial à vida vegetal e animal. O homem necessita de água de qualidade adequada e em quantidade suficiente para atender às suas necessidades, para a proteção da saúde e para propiciar o desenvolvimento econômico. Nós comentamos, nós não, né? Mas naquele vídeo, o professor comentou a respeito da importância da água, tanto que na primeira parte daquele programa, o que ele mais comentou foi a respeito da água. Então, nós temos a água como elemento principal e um elemento bastante importante nesse processo de saneamento básico, saneamento ambiental. O sistema de abastecimento de água pode ser concebido e projetado para atender a pequenos povoados ou a grandes cidades, variando nas características e no porte de suas instalações. Caracteriza-se pela captação da água da natureza, adequação de sua qualidade ao padrão potável, transporte até os aglomerados humanos e fornecimento à população em quantidade compatível com suas necessidades. Bom, esse quadro eu tirei aqui desse documento, onde eles comentam a respeito do saneamento básico, abastecimento de água e esgotamento sanitário. E nesse quadro eles comentam alguns aspectos relacionados ao abastecimento de água. Então, nessa primeira parte, nós temos aqui os aspectos sanitários e sociais relacionados ao abastecimento de água potável. Qual que é a importância, então, de nós termos essa água potável e esse abastecimento adequado? Controlar e prevenir doenças, implantar hábitos higiênicos na população, como, por exemplo, lavar as mãos, banho e limpeza de utensílios e higiene do ambiente. Facilitar a limpeza pública, facilitar as práticas desportivas, propiciar conforto, bem-estar e segurança e aumentar a esperança de vida da população, bem como a expectativa de vida também. E aqui os aspectos econômicos relacionados a esse abastecimento de água. Aumentar a vida média pela redução da mortalidade, aumentar a vida produtiva do indivíduo por meio do aumento da vida média ou pela redução do tempo perdido com doenças. Por quê? O que acontece? Quando nós não temos o saneamento básico adequado ou nenhum tipo de saneamento básico, as populações que estão naquelas regiões em que não tem, adoecem mais facilmente, vão para o hospital e geram custo para os governos. Além de gerar custos por estarem ocupando um leito no hospital, elas também geram custos porque não é uma pessoa economicamente ativa naquele momento, então deixa também de gerar riquezas para o governo. O professor comentou naquele vídeo a respeito desses problemas, então quando a gente investe em saneamento básico, a gente investe em saúde, a gente também está investindo na economia do país. Então, além disso, também facilitar a instalação de indústrias, inclusive a de turismo, e, consequentemente, o maior progresso de comunidades, facilitar o combate a incêndios, mais fácil proteger o manancial, mais fácil supervisionar o sistema do que fazer supervisão de grande número de mananciais e sistemas, e também mais fácil controlar a qualidade da água consumida e reduzir os recursos humanos e financeiros, que é o que eles chamam de economia de escala. Bom, os sistemas individuais que nós comentamos aqui nos slides anteriores são soluções precárias para os centros urbanos, pois geralmente essas fontes estão expostas a níveis de contaminação. Mas elas são indicadas para as áreas rurais, onde a população é dispersa, áreas periféricas também de centros urbanos, comunidades urbanas com características rurais, ou ainda áreas urbanas como solução provisória enquanto se aguardam soluções mais adequadas. Então, esses sistemas individuais não é o que nós temos de mais adequado em relação ao abastecimento de água, mas em alguns casos em que não é possível ter essas soluções mais adequadas, eles podem ser colocados, podem ser
não substituídos, eles podem ser utilizados em substituição, né, a essas soluções mais adequadas que estão relacionadas a esse abastecimento de água. Mesmo para pequenas comunidades e para áreas periféricas, a solução coletiva é atualmente possível e economicamente interessante desde que se adotem projetos adequados. Muitas vezes nós temos os sistemas individuais sendo utilizados em substituição a esses sistemas coletivos, porque não existem projetos adequados para implementação desses sistemas coletivos de abastecimento de água. Então, muitas vezes falta participação da população, não que o governo se abstenha dessa responsabilidade, mas muitas vezes a população mesmo precisa agir e fazer alguma coisa, cobrado dos órgãos públicos para que aquele sistema, né, que esteja faltando em uma determinada sociedade possa chegar de forma adequada, não chegar um sistema meia boca como são esses sistemas individuais que até atendem a população, mas não atendem de forma satisfatória. Então, muitas vezes falta a população cobrar dessas entidades, cobrar das autoridades públicas e fazer com que eles se esforcem, criem projetos adequados para que o abastecimento de água chegue de forma satisfatória a essas regiões. Bom, em relação à água na natureza, o professor também comentou um pouquinho a respeito disso no vídeo, falando que a água é um recurso renovável, mas o grande problema que nós temos hoje é realmente a discrepância entre quantidade de água disponível e demanda em determinadas regiões, mas nós vamos comentar um pouquinho a respeito disso também aqui. Então, a água abrange quase 4/5 da superfície terrestre, e desse total, 97% referem-se aos mares e os 3% restantes às águas doces. Entre as águas doces, 2,7% são formadas por geleiras, vapor de água e lençóis existentes em grandes profundidades, cerca de 800 metros ou mais de 800 metros, não sendo economicamente viável o seu aproveitamento para o consumo humano. Então, nós ficamos aqui com 0,3% de água para o consumo. Então, em consequência, constata-se que somente 0,3% do volume total de água do planeta pode ser aproveitado para o nosso consumo, sendo 0,01% encontrado em fontes de superfície, são os rios, os lagos, e o restante, ou seja, 0,29% em fontes subterrâneas, poços e nascentes. Então, vocês percebem que a grande maioria da água existente no planeta não é água disponível para o nosso aproveitamento. Então, nós temos realmente um pequeno percentual de água disponível para uso. A água subterrânea vem sendo acumulada no subsolo há séculos e somente uma pequena fração é acrescentada anualmente pelas chuvas ou retirada pelo homem. Em compensação, a água dos rios é renovada quase 31 vezes anualmente. Ainda bem, né? A precipitação média anual na Terra é de cerca de 860 milímetros. Entre 70% e 75% dessa precipitação voltam à atmosfera como evapotranspiração. Bom, agora nós vamos entrar num tema chamado sistemas de abastecimento de água. Bom, a água não é encontrada pura na natureza. Então, ao cair em forma de chuva, ela carrega impurezas do próprio ar. E ao atingir o solo, o seu grande poder de dissolver e carregar substâncias altera ainda mais as suas qualidades. Então, ela se torna impura e imprópria para o consumo. A água própria para o consumo humano chama-se água potável. E para essa água ser considerada potável,
ela deve obedecer a padrões de potabilidade. Se ela tem substâncias que modificam estes padrões, ela é considerada poluída. As substâncias que indicam poluição por matéria orgânica na água são compostos nitrogenados, o oxigênio consumido e cloretos. Em algumas localidades, a obtenção de água é feita por poços. Esse sistema é mais utilizado em áreas urbanas, não servidas por sistemas públicos de abastecimento e em zonas rurais. Para o abastecimento de água, a melhor saída é a solução coletiva, excetuando-se comunidades rurais muito afastadas. Então, as partes do sistema de água. Só comentando aqui. Em cidades em que nós temos um grande número de pessoas, né, geralmente em zonas urbanas, realmente o abastecimento de água, os sistemas de abastecimento de água, eles são os mais adequados. Mas às vezes em regiões muito afastadas, em zonas rurais, especificamente, onde nós temos uma quantidade de pessoas muito pequena, muitas vezes a forma de abastecimento de água são as cisternas, que nada mais são do que aquelas bacias grandes que armazenam a água da chuva. O professor até comentou no vídeo a respeito da utilização dessas cisternas, que no Brasil inteiro existem regiões que realmente utilizam as cisternas como forma de armazenamento da água, muitas vezes porque não compensa criar sistemas inteiros, né, projetos para que seja feito esse abastecimento de água. Mas em algumas condições, em algumas ocasiões, é porque realmente falta investimento nessas regiões, porque o número de pessoas é grande e valeria a pena realmente ter um sistema de abastecimento de água, mas falta, às vezes, dos governos e das autoridades públicas planejar e fazer com que esses abastecimentos de água cheguem até essas regiões. Então, as partes de um sistema de água são manancial, captação, adução, tratamento, reservação, reservatório de água tratada de jusante e distribuição. As redes de abastecimento funcionam sob o princípio dos vasos comunicantes. A água necessita de tratamento para se adequar ao consumo, mas todos os métodos têm suas limitações. Por isso, não é possível tratar a água de esgoto para torná-la potável, porque às vezes as pessoas imaginam que a água de esgoto ou água de qualquer outro lugar pode ser tratada para torná-la potável, mas não é bem assim. Existem águas de determinadas regiões ou de determinadas atividades que não é ideal para consumo mesmo depois de tratada. Então, elas não podem ser utilizadas para o consumo, mas elas podem ser utilizadas para outras coisas. E os métodos para tornar essa água potável vão desde a simples fervura até a correção de dureza e corrosão. As estações de tratamento se utilizam de várias fases de decantação e filtração, além da cloração, para tornar essa água potável. Aqui, nesse vídeo, nós temos a explicação mais completa e mais detalhada de como funciona esses sistemas de abastecimento de água e tratamento da água, para ficar mais claro como que nós temos esse processo. A água que usamos para as mais diversas atividades no nosso dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar pratos, ligar jardim, enfim, essa água é captada dos rios, lagos, represas, por meio de bombas. Essa água vem com folhas, galhos, lodo, bactérias, enfim, vem com muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, cheiro ou cor, ela passa por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada por grossas tubulações, também chamada de adutora.
para as estações de tratamento de água, conhecidas simplesmente como ETA. Caso não existam morros ou outros obstáculos pelo caminho, estações elevatórias se encarregam de bombear a água terreno acima. Agora vamos para a bacia de tranquilização. Ao chegar à ETA, a água bruta normalmente encontra-se sob forte pressão. Por isso, ela passa primeiro por uma bacia de tranquilização. A função desse tanque é reduzir a velocidade da água. Na bacia de tranquilização, a água sofre um processo inicial de limpeza. Ela passa por grades que retêm os detritos sólidos maiores, como troncos, galhos de árvore e até peixes. Ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Na terceira etapa do processo, a água passa por canais de coagulação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Esse produto serve para desestabilizar as partículas de sujeira. Nos tanques floculadores, motores agitam a água em velocidade controlada e causam aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores, daí o nome de processo de floculação. No tanque de floculação, a água segue para os decantadores, uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Este é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, livrando a água de boa parte das impurezas sólidas. Os decantadores possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo para o centro do tanque a cada 2 horas em média. Essa sujeira é bombeada para um canal de esgoto. Agora para a parte de filtragem. Canaletas localizadas na parte superior dos decantadores captam a água da superfície e segue para filtros verticais. Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou da fase de decantação fica aprisionada nos filtros. A vida útil dos filtros utilizados numa ETA varia de 20 a 30 horas. Depois desse período, são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida deles. Agora é a desinfecção. Depois da filtragem, o tratamento que está quase finalizado nessa etapa, na última etapa, a água passa por 3 processos distintos e complementares: a cloração, a alcalinização e a fluoretação. Na cloração, a adição de cloro serve para matar um teor residual do produto, garantindo que a água estará livre de micro-organismos patogênicos causadores de doenças quando chegar à casa dos consumidores ou à empresa ou à indústria. A alcalinização é feita com a colocação de cal na água e serve para evitar a corrosão de canos da rede de abastecimento. Então, ela vai evitar que os canos se corroam. A fluoretação, o flúor é adicionado à água para prevenir cáries na população. Depois disso, a água vai para distribuição. Finalmente, a água tratada é bombeada para um grande reservatório
levada por grandes tubulações para reservatórios elevados nos bairros, de onde ela é distribuída para a população. Conclusão: segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 80% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Embora saia potável das estações de tratamento, a água pode ser contaminada nas tubulações, quando há infiltrações ou rompimento, e nas caixas d'água de prédios e residências, se elas forem mantidas limpas, se elas não forem mantidas limpas, Por isso é indicado usar filtros para fazer a purificação final. Então, assim, pessoal, se vocês ficam alguma dúvida, enfim, vocês podem perguntar aqui, podem perguntar abaixo aí, comentando no vídeo que está aqui no YouTube ou no Facebook, se você está vendo, e o nosso engenheiro pode responder para vocês algumas dúvidas, ok? Então, muito obrigado por assistirem, aqui ficam os créditos. Então, pessoal, bem interessante, né? E fica mais claro como que funciona esse processo esse sistema, né, de abastecimento de água e, consequentemente, o processo de tratamento dessa água que é chamada de água potável. Bom, para finalizar essa aula, nós vamos comentar um pouquinho a respeito do esgotamento sanitário. Bom, o que é esgotamento sanitário? Esgoto é o termo utilizado para as águas que, após a utilização humana, apresentam as suas características naturais alteradas, conforme o uso predominante. Então, nós temos esgotos comerciais, industriais ou domésticos. Então, conforme o uso predominante, essas águas apresentarão características diferentes e são genericamente designadas de esgoto ou águas servidas. A devolução das águas residuais ao meio ambiente deverá prever o seu tratamento, seguido do lançamento adequado no corpo receptor, que pode ser um rio, um lago ou no mar, através de um emissário submarino. Então, assim como os resíduos sólidos urbanos precisam ser destinados adequadamente na natureza, nós também precisamos destinar adequadamente, fazer uma disposição final adequada do esgotamento sanitário. As águas residuais podem ser transportadas por tubulações diretamente aos rios, lagos, lagunas ou mares, ou levados a estações de tratamento e, depois de tratado, devolvido aos cursos d'água. Os dejetos humanos podem ser veículos de germes patogênicos de várias doenças, entre as quais nós podemos citar aqui febre tifoide e paratifoide, diarreias infecciosas, amebíase, ancilostomíase, esquistossomose, teníase, ascaridíase, entre outras. Por isso, torna-se indispensável afastar as possibilidades de seu contato com homem, águas de abastecimento, vetores como moscas, baratas e alimentos. Então, quando vocês forem estudar parasitologia, vocês vão perceber que as principais parasitoses que nós conhecemos atualmente, né, que são as eumintoses especialmente, estão relacionadas a essa questão de saneamento básico, ou melhor, a falta de saneamento básico. Então, é muito importante que as populações tenham esse sistema de esgotamento sanitário, o tratamento de esgoto, para evitar o aparecimento dessas doenças. Acho que eu já comentei com alguns de vocês, com alguns alunos, a respeito do meu trabalho de esquistossomose. E eu visitei regiões aqui em Betim, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Eu fiz coletas em algumas casas, sítios, essas regiões assim, em alguns lagos próximos a residências também, para fazer pesquisa de bionfalária, que é esqueci o nome agora. Que é o hospedeiro intermediário
da esquistossomose. Então, eu visitei algumas regiões em conjunto com a Secretaria de Saúde, Betim, né, que faz o controle de zoonoses na região. A própria Secretaria de Saúde de Betim já tinha o programa de controle da esquistossomose, então nós aproveitamos esse programa para definir as regiões que nós faríamos a coleta da bionfalária, e eu realmente visitei lugares em que não havia o tratamento do esgoto, e eu fiquei meio que chocada com muitas regiões que eu visitei, porque a gente acaba sabendo que tem muitas regiões que não tem, mas a gente acha que isso é uma realidade muito distante da gente, né? Mas eu cheguei a visitar casas em que o esgoto, ele realmente escorria assim a 1 metro de distância de onde a pessoa fazia comida, né? Então, 1 metro de distância ali da cozinha, o esgoto estava escorrendo em direção a um lago que tinha também atrás dessa casa. Então, além da esquistossomose, essas pessoas eram contaminadas com diversos outros tipos de doenças, diversos outros tipos de parasitoses, e a gente vê que é uma população mais debilitada, uma população mais doente. Então, principalmente relacionada ao esgotamento sanitário e o abastecimento de água potável, a gente vê que quando existem esses sistemas bem planejados e bem gerenciados, a população realmente ela é mais saudável, realmente ela é uma população mais economicamente ativa, então o governo deveria pensar também, que muitas vezes a gente vê o governo pensando só nessa questão econômica, mas não na questão de saúde e vida das pessoas, mas mesmo que seja pensando só na economia. Populações saudáveis, populações que têm acesso à água potável, a esgotamento sanitário, são populações mais ativas economicamente falando. Então, que não seja pela saúde propriamente dita das pessoas, que não seja pela vida delas, mas que seja, então, pela economia. Os governos devem realmente pensar a respeito dessa questão de implementar o saneamento básico nessas regiões em que não tem. E nessas regiões que eu visitei, a gente chegou a conversar com as pessoas a respeito dessa questão do saneamento básico, se elas haviam cobrado, né, dos órgãos públicos, se havia alguma expectativa de quando isso chegaria para eles, mas assim, eles não sabiam dizer, não sabia se chegaria até lá. Então é muito complicado a gente ver pessoas que ainda vivem nessa situação, mas existe. Além disso, outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é essa questão dos vetores, moscas e baratas. Nós já vimos que vetores, né, na aula passada, são transmissores de diversas doenças e zoonoses também. E os vetores, eles estão muito relacionados a falta também a doenças, né, quando estão em regiões que não têm saneamento básico. Então, quando nós evitamos que a população entre em contato com esses dejetos humanos, e também os vetores entrem em contato com esses dejetos humanos, nós evitamos que várias doenças sejam disseminadas na população. Por causa da falta de medidas práticas de saneamento e de educação sanitária, grande parte da população tende a lançar os dejetos diretamente sobre o solo, criando desse modo situações favoráveis à transmissão de doenças, como comentei com vocês agora há pouco. Sob o aspecto sanitário, o destino adequado dos dejetos humanos visa fundamentalmente o controle e prevenção de doenças a eles relacionados. Bom, as soluções a serem adotadas terão os seguintes objetivos: evitar a poluição do solo e dos mananciais de abastecimento de água, evitar o contato de vetores com as fezes ou outros dejetos humanos, né? Propiciar a promoção de novos hábitos higiênicos na população, promover o conforto e atender ao senso estético. Aqui, principalmente por aquela questão de que realmente é feio. Nós vemos esgotos a céu aberto, além de ter um mau cheiro, de ter uma visão feia daquela região,
também tem a questão da transmissão de doença. Então, são fatores que estimulam o que deveriam, pelo menos, né, estimular os governos a implementar o saneamento básico em todas as regiões. A ocorrência de doenças, principalmente as doenças infecciosas e parasitárias ocasionadas pela falta de condições adequadas de destino dos dejetos, podem levar o homem à inatividade ou reduzir a sua capacidade para o trabalho. Assim sendo, são considerados os seguintes aspectos: aumento da vida média do homem, pela redução da mortalidade em consequência da redução dos casos de doenças, diminuição das despesas com tratamento de doenças evitáveis, redução do custo do tratamento da água de abastecimento pela prevenção da poluição dos mananciais, controle da poluição das praias e dos locais de recreação, com o objetivo de promover o turismo e preservação da fauna aquática, especialmente dos criadouros de peixes. Essa parte de praias e criadouros de peixe a gente não está muito acostumado, porque a gente está aqui em Minas, né? Pelo menos acredito que a maioria de vocês seja daqui. Mas também é uma questão que deve ser observada sobre a preservação das praias e dos criadouros de peixes também. Peixes marítimos, né? Peixes de águas salgadas, porque aqui na nossa região nós também temos criadouros de peixes, mas peixes de água doce, peixes de lagos, de rios, né? E outra coisa que tá comentado aqui nesse quadro é a questão da diminuição dos gastos com as pessoas que ocupam leitos quando se tem esses projetos e sistemas de saneamento básico instalados nas comunidades. Então, além de nós termos uma população que é mais economicamente ativa, nós também diminuímos gastos com essas pessoas, porque elas ficam menos doentes e conseguem trabalhar mais. E além de trabalhar mais, elas também consomem lazer. E consumir lazer gera riqueza para a União. Então, fazer com que as pessoas trabalhem mais, gerem mais renda e tenham também capacidade de ter lazer, também gera riqueza para a União. Então, é importante pensar nesses fatores. Quais são os tipos de esgotos que nós temos? Então, nós temos esgotos domésticos, que provêm principalmente de residências, estabelecimentos comerciais, instituições ou qualquer edificação que dispõe de instalações de banheiros, lavanderias e cozinhas. Compõe-se especialmente da água do banho, excretas, papel higiênico, restos de comida, sabão, detergente e águas de lavagens. Esgotos industriais compreendem os resíduos orgânicos de indústria de alimentos, matadouros, entre outros. As águas residuárias agressivas procedentes de indústrias de metais, entre outros também. E as águas residuárias procedentes de indústrias de cerâmica, águas de refrigeração, entre outros. As águas pluviais, que são as águas procedentes de chuvas, e água de infiltração, que são as águas do subsolo que se introduzem na rede. Aqui eu não sei se ficou claro, mas aquelas que se introduzem na rede desses sistemas de esgotos. E quais são os tipos de sistemas de esgotamento sanitário? Existem soluções para a retirada do esgoto e dos dejetos, havendo ou não água encanada. Então, nós temos o sistema unitário, que está relacionado à coleta do esgoto pluvial, domésticos e industriais em um único coletor. Em áreas rurais, onde as casas ficam distantes umas das outras, a instalação de um sistema de esgoto é muito cara, assim é comum o uso de fossas sépticas. Aqui, nós temos a mesma questão que eu comentei a respeito do abastecimento de água. Muitas vezes, não é economicamente viável
fazer um sistema inteiro de tratamento de esgoto em regiões, geralmente regiões rurais, em que uma comunidade tem um número muito pequeno de pessoas e as casas ficam muito afastadas. Então, não é muito viável fazer esse tratamento nessas regiões. Então, é muito comum a utilização de fossas sépticas. Não é o ideal é que se tenha realmente o tratamento, né, desses dejetos, mas é uma alternativa e muito melhor do que deixar esse esgoto a céu aberto. Então, uma fossa séptica consiste em um grande tanque de concreto ou aço enterrado no quintal ou em algum outro ponto do terreno. Como essas zonas rurais geralmente são têm terrenos muito grandes, né, são áreas muito grandes e com pouca construção, nós temos um terreno bem propício, né, para receber esse sistema de fossa séptica. E o tanque que eles colocam, né, enterrado no quintal, pode conter até 4.000 litros de água. E os dejetos entram no tanque por uma extremidade e saem por outra. Nós também temos o sistema misto. A rede recebe o esgoto sanitário e uma parte de águas pluviais. O sistema separador, os esgotos domésticos e industrial ficam separados do esgoto pluvial. É o sistema mais utilizado no Brasil. O custo de implantação é menor, pois as águas pluviais não são tão prejudiciais quanto o esgoto doméstico. Assim como o esgoto industrial nem sempre pode se juntar ao esgoto sanitário sem tratamento especial prévio. Bom, coloquei esse vídeo para a gente fechar mesmo a nossa aula, falando um pouquinho a respeito do tratamento do esgoto, como que funciona, só para ficar claro como que é esse sistema. Batata frita, que delícia! Estão quentinhas, eu acabei de fritar. Deixa só eu jogar o óleo da fritura fora que a gente já vai comer. Vai jogar onde? Ué, eu vou jogar aqui na pia. Não, Lipe, não pode. Você faz isso, vai direto para a rede de esgoto, pode entupir e causar danos terríveis. Você sabia que 1 litro de óleo é capaz de poluir bares de água? Não, eu nem imaginava. Pois é. Mas a água que a gente usa em casa, nos comércios, nas indústrias, precisa ser tratada antes de voltar para a natureza, entendeu? Até porque, após o uso, ela passa a conter restos de comida. Urina, fezes, bactérias, e das indústrias podem conter, inclusive, substâncias perigosas. Exatamente. Por isso que a gente paga a taxa de esgoto. Deve ser tratado direitinho, sabe? Entendi. Mas aí que vem minha pergunta. Onde e como ocorre esse processo? Então, no nosso caso, o esgoto vai direto para uma estação de tratamento de esgoto doméstico. E aí lá a água passa por diversas etapas de remoção de impurezas, sabe? Para poder voltar para o lado de rio. Entendi. Você nunca foi numa estação de tratamento de esgoto? Não. Aqui perto de casa tem uma. Se a gente quiser, a gente pode agendar e fazer uma visita. Vamos? Vamos. Então, Lipe, é aqui onde tudo acontece. Mas como acontece? Pode deixar que eu te explico. A coleta do esgoto se inicia nas próprias edificações e segue pelas redes coletoras até a estação de tratamento de esgoto. Ao chegar na estação de tratamento, o esgoto passa pelo processo de gradeamento, responsável por reter sólidos contidos na água utilizada. Qualquer material maior do que o espaçamento entre as barras é removido. Por isso, não podemos jogar resíduos sólidos no vaso sanitário nem na pia. Se não entupirem a rede, vem parar aqui. Depois, segue para os desarenadores, onde se retira a areia que vem junto com o esgoto. Tanto os resíduos retidos no gradeamento quanto a areia vão para o aterro sanitário. O esgoto chega ao decantador primário, cuja finalidade é remover as partículas sólidas mais fininhas presentes no esgoto, que irão se depositar no fundo do tanque. Essa massa sólida é chamada de lodo primário. O esgoto é encaminhado para os reatores biológicos,
que é o coração do processo. Aqui serão removidos nutrientes e matéria orgânica. Essa retirada se dá por reações bioquímicas realizadas por micro-organismos presentes no reator. O próximo destino é o decantador secundário. A função dele é separar os micro-organismos ou lodo biológico do esgoto. A parte sólida decanta no fundo do tanque e o efluente clarificado segue para a próxima unidade. No meio do caminho, ele recebe alguns produtos químicos que ajudam a remover alguma partícula do lodo que possa ter ficado na parte líquida. O esgoto segue para as câmaras de floculação, onde essas partículas se aglutinam em flocos maiores. Em seguida, vai para a câmara de flotação, onde essas partículas são suspensas por microbolhas de ar e retiradas da água. É a última etapa do tratamento antes do efluente ser lançado no corpo hídrico. É um processo bastante complexo e, além disso, os sólidos acumulados, que é o lodo do esgoto, são constantemente removidos e armazenados. E o que é feito com esse lixo? Então, o lodo do esgoto não é lixo, ele é tratado aqui. E depois ele pode ser utilizado para recuperar áreas degradadas, por exemplo, que é rico em nitrogênio e fósforo. Tudo depende da destinação correta. Falando nisso, Rico, O óleo! A gente precisa mandar o óleo para um lugar adequado. e não só o óleo, mas também outros materiais que podem prejudicar o tratamento, que é ele que mata os micro-organismos que decompõem a matéria orgânica do reator biológico. Dá só uma olhada no que você pode fazer para usar corretamente a rede de esgoto. Como o lixo não é esgoto, nunca jogue fraldas, absorventes, cigarros ou qualquer outro material sólido no esgoto. Remédios também não devem ser lançados na rede, mesmo que sejam líquidos. O correto é entregar na farmácia. Não desentupa o vaso sanitário com produtos químicos. Para isso, use o desentupidor. Lembra do óleo? Ele jamais deve ser descartado na pia, em ralos ou no vaso sanitário. E isso vale para o óleo de cozinha e o utilizado nas oficinas mecânicas. Existem locais adequados que recolhem esse material. Caso não exista um sistema de tratamento e coleta de esgoto, existem soluções individuais. Indicadas sobretudo para a zona rural ou residências isoladas, a fossa séptica é uma maneira simples de dispor o esgoto. Ali, ele é tratado antes de seguir para o sumidouro. Nossa, Luísa, eu nunca imaginei que houvesse tanto processo envolvido no lixo. Quer dizer, no esgoto. Mas apesar de toda a tecnologia envolvida, a responsabilidade pela rede de esgoto e pelo meio ambiente começa aqui. Termina aqui, né? Com o reaproveitamento dos resíduos. Você podia me dar esse óleo para minha mãe fazer sabão, né? Como é que é? Porque dá para fazer sabão com óleo usado, sabia? Mas depois eu te ensino. Porque agora você vai fazer um favor para mim. A batata tá acabando. Faz mais, por favor. Nunca te pedi nada. Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos continuar vendo nessa questão do saneamento básico, mas nós vamos ver um pouquinho a respeito do panorama do saneamento básico no Brasil e também continuar conversando a respeito dos reflexos de saneamento básico na sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Bom, aqui eu coloquei as referências do texto que eu utilizei para montar essa aula e os vídeos também utilizados. Até a próxima!